Provérbios capítulo 11, leremos agora, Provérbios 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos serão libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos, há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos, ou melhor, de conselheiros, há segurança. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de um ser estará seguro. A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal é evidente e não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem der a beber será dessedentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas haverá bênção sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Glória a Deus. Penso que a maioria deve ter percebido que uma das palavras que mais se repete em Provérbios capítulo 11 é a palavra justiça. Justiça. A verdadeira sabedoria é a sabedoria de Deus. Lá na carta de Tiago diz que tem uma sabedoria que é terrena, animal, demoníaca. As pessoas que se acham sábios porque são espertos, querem passar as pessoas para trás, querem se dar bem, querem levar vantagem. Isso não é sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus sempre nos conduz a uma vida justa. Justiça. Sabedoria de Deus está ligado à justiça. Justiça é um atributo de Deus. Deus é justo. Por isso, quando nós agimos com justiça, nós estamos imitando o nosso Deus, que nós amamos e cremos. É um atributo de retidão. Deus, ele é justo. Ser justo
é amar quem Deus é amar a verdade de Deus, é amar, viver o propósito de Deus. Isso é ser justo, não é ser justiceiro, aquela pessoa que fica atrás daquilo que ele enxerga como errado e fica torcendo ou fazendo de tudo para que venha alguma punição. Não é ser justiceiro, mas é amar a justiça de Deus. A Bíblia diz que em Mateus 5:6 que nós devemos ter fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a justiça de Deus, de ver a justiça brilhando, a justiça correndo como um rio, como a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina também, Mateus 5:20, que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus em muito, senão não entramos no reino. Então a justiça que Deus espera da gente não é apenas de atos externos, e em algum momento ajudar, colaborar, fazer algo que é verdadeiro, mas é a justiça do coração, que os fariseus não conseguiam ter. É o desejo no coração de sempre agradar a Deus, de sempre fazer o que é correto, lutar contra esse engano dentro da gente, de às vezes achar que a gente pode enganar as pessoas, enganar Deus e se dar bem. A sabedoria de Deus nos conduz à justiça, e não é a justiça nossa, humana, porque a Bíblia diz em Isaías 64:6, que a nossa justiça humana é como trapo de imundícia, ou seja, você não tem que ficar se vangloriando pelos seus méritos. Romanos 3:26 diz que Jesus é quem nos justifica, então nossos atos só têm a qualidade de justiça de Deus por causa do sangue de Jesus que nos cobre, porque dentro da gente, até quando fazemos o bem, nosso coração tem pequenas intenções, muitas vezes errada e enganosa. Então é Jesus que nos torna justos, ele é o justo e justificador de quem crê nele, e quem crê em Jesus é justificado e tem prazer de fazer o que é justo, prazer na justiça. Parece que é isso que Provérbios 11 está nos falando. Ele fala no versículo 1, o peso justo é o seu prazer, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus tem prazer quando a gente age com justiça. Lá em Apocalipse diz que os atos de justiça são como a nossa roupa, os linhos, o linho fino que nós nos vestimos. Como você tem se vestido? Com atitude de justiça ou de injustiça? Com Deus, com o próximo, com a igreja, com a nação? Como nós temos nos vestido? Então a nossa justiça não é mérito, pelo contrário, é graça de Deus agindo na nossa vida. E aí no texto, eu quero apenas citar, porque são muitas pérolas dentro de um texto, mas eu quero citar quando nós decidimos agir com justiça, quando nós entendemos que nosso Deus é justo e nós com sabedoria devemos ser justos, por sabedoria. O que a justiça faz conosco? Primeiro, a justiça nos guia. Versículo 3, a integridade dos retos os guia. Você está em dúvida, você precisa tomar decisão. Um bom critério é pensar, o que seria mais justo? Então a justiça nos guia, ela nos orienta a tomar decisões. O que seria mais justo? Mesmo se a gente tiver prejuízos materiais, ou até prejuízos em outras, até do nosso nome, mas a justiça precisa prevalecer na nossa vida, porque ela vai nos guiar. Segundo lugar, a justiça nos corrige, versículo 5, a justiça do íntegro endireita o seu caminho. Nós vamos caminhando, todos nós cometemos erros, mas se nós decidirmos agir com justiça, a justiça de Deus vai nos corrigindo, vai mostrando que nós não deveríamos ter feito daquela maneira, que nós podemos fazer de uma maneira melhor, nós podemos corrigir, nós podemos acertar, nós podemos endireitar. A justiça então me ajuda a ter uma referência, um norte, uma direção, vai nos corrigindo. Terceiro lugar, a justiça também traz salvação. Versículo 4, as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. É óbvio que aqui está falando
Às vezes, porque você ser justo, você vai ser liberto da morte, em vários sentidos, isso é literal, mas também aqui, quando diz do dia da ira, eu estou fazendo uma aplicação sobre o dia do juízo. A justiça traz salvação. Nós vamos ser salvos pela graça de Deus, mas a graça de Deus nos fez nos vestir de vestes de justiça. A justiça de Jesus, mas que muda meu coração e me torna alguém que tem prazer em fazer o que é correto e justo. A sabedoria de Deus vai nos conduzir à justiça. Quando você tiver uma boa ideia de fazer algo, que você até vai se dar bem, mas não é justo diante de Deus, não é sabedoria de Deus, é a sua alma e seu coração te enganando. A justiça de Deus traz salvação. Em quarto lugar, a justiça de Deus traz livramentos. Olha aí na sua Bíblia, Provérbios 11, versículo 6. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Versículo 8 também diz: o justo é libertado da angústia. Olha que maravilha. Versículo 9: o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então, a justiça de Deus traz libertação, livramentos na nossa vida. Às vezes você estava num caminho totalmente perigoso, onde você ia se dar muito mal, mas aí você ouviu a voz da sabedoria de Deus, decidiu fazer o que é justo, Deus te libertou do caminho mau. Deus te libertou do laço do passarinheiro. Deus nos libertou de caminhos de morte. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim são caminhos de morte. A justiça de Deus, então, quando a gente decide andar nela, nós temos livramentos tão maravilhosos, de coisas tão terríveis. Talvez você hoje esteja vivendo um momento não tão bom, mas se você tomou decisões de fazer o que é correto, Deus te livrou de muitas ciladas. Deus te livrou. Onde você e eu poderíamos estar hoje, se nós estivéssemos seguindo alguns conselhos do nosso coração em algum tempo atrás, que Deus já nos livrou deles. Louvado seja o nome do Senhor. A justiça traz livramentos. Em quinto lugar, a justiça traz bom testemunho. Versículo 10 diz: no bem-estar dos justos exulta a cidade. Bom testemunho. Versículo 11: pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Quando nós fazemos o que é justo, pessoas de bem vão olhar para nós e vão se alegrar conosco, com Deus. A justiça produz bom testemunho. Às vezes você faz algo que é correto, tem gente que te condena, sabe por quê? Porque no coração dele tem injustiça. Quando você e eu agimos debaixo da justiça, pessoas que são justas vão se alegrar conosco, vão celebrar conosco. O texto diz aí que a cidade vai ficar mais feliz. Será que são todos? É lógico que não. Não queira agradar aqueles que não querem agradar a Deus. Nós precisamos primeiro agradar a Deus, mas quando a gente é justo, nós vamos dar um bom testemunho e pessoas vão se alegrar conosco. Nós não nos alegramos quando a gente vê alguém tomando uma decisão bonita? Por exemplo, quando você vê na televisão que no Japão milhões são devolvidos todos os anos de dinheiro que se acha na rua. Você não se alegra com isso? Um ato desse de justiça, quando alguém devolve algo que não lhe pertence, quando alguém acha um celular e ele procura devolver ao dono, isso não alegra o coração? Alegra quem é justo. Agora, quem é injusto, ele se alegra quando a pessoa, não, fica para você mesmo. Ele até te incentiva a fazer o que é errado, mas o justo, quem é sábio vai ser justo, e quem é justo vai dar bom testemunho. Em sexto lugar, a justiça também vai nos tornar prudentes. Olha só o que a justiça faz com a gente, versículo 12. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente se cala. O mexeriqueiro, versículo 13, descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Irmãos, quando nós decidimos agir com justiça, nós vamos ser mais prudentes. Nós não vamos agir por impulso, falar por impulso, perguntar as coisas para as pessoas como um mexeriqueiro que quer descobrir os segredos. Não, nós vamos ser prudentes. A sabedoria me torna justo e a justiça me torna prudente. Prudente para não se envolver com questões que não cabem a mim, não tecer comentários infelizes. O justo, que é sábio, ele encobre segredos.
Mas o que é falto de senso, ele vai descobrir, vai usar os seus lábios de maneira equivocada, para até destruir pessoas. Comentários podem destruir pessoas. Mas nós temos falado aqui que nós não temos controle sobre a nossa reputação, mas nós temos sobre a nossa dignidade. O mais importante é você saber quem você é e Deus saber quem você é de fato. Mas a justiça nos faz mais prudentes no falar, prudentes até na questão financeira. Versículo 15 diz assim: quem fica fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge estará seguro. De não ficar fiador, de não se envolver com questões financeiras perigosas. Pessoas que entram em empréstimo, tanto emprestar como pegar empréstimo, são coisas perigosas, que não devem ser feitas, a não ser com raríssimas exceções e com sabedoria de Deus. Então a justiça me faz prudente. Tem mais coisas aí. A justiça também traz recompensas. Versículo 18 e 19 de Provérbios 11. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Às vezes você age com justiça e aparentemente uma pessoa injusta está se dando melhor, mas é aparentemente. A verdadeira riqueza e recompensa vem de quem é justo, porque a gente recebe aqui e na eternidade. Então às vezes você é um dizimista e ofertante fiel, e você conhece alguém que não é, que é injusto, porque é injusto você participar da família de Deus, onde todos colaboram com fidelidade e você não o faz. E aí você, dizimista, de repente está vivendo uma vida financeira muito mais apertada do que o outro, que nem dizimista é. E você olhando diz: poxa, ele está tendo uma recompensa melhor que a minha. Não está, nem se compara, porque a justiça me faz ter a verdadeira recompensa. A Bíblia promete aos dizimistas uma bênção muito especial do Senhor. Necessariamente não é um enriquecimento ou só na área financeira, mas é a bênção de você estar sendo fiel à aliança com o Senhor, porque dízimo e oferta são partes da aliança, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Jesus, ele reafirma o dízimo, condenando que os fariseus davam dízimo, mas não amavam o próximo e a família. E Jesus diz: deveriam fazer os dois. Ou seja, Jesus está dizendo: o dízimo não te torna justificado de outras atitudes erradas que você comete. Mas Jesus coloca que o dízimo é lícito, e ele também diz: dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Os impostos os impostos do Estado e o imposto eclesiástico, mais ou menos assim, né? Concluindo, ou quase concluindo, a justiça também me motiva a fazer o bem. Versículo 23 diz: o desejo dos justos tende somente para o bem. Quando eu decido viver em justiça, porque é uma decisão, nessa manhã você está me ouvindo, dentro de você tem uma voz para decidir se você quer ser justo ou não, e decidir até se você presta atenção na mensagem ou não. A justiça vai me fazer inclinar para as coisas boas, para fazer o bem. A justiça então me motiva a fazer o bem. O desejo meu começa a ser o que é correto e não o que é enganoso. A justiça também produz no meu coração generosidade. Versículo 24, olha na sua Bíblia, Provérbios 11, 24. Quem dá liberalmente, se lhe acrescenta mais e mais. O que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. Quem tem um coração justo vai se tornar generoso, porque ele não quer reter, ele não quer controlar, ele não quer ser omisso quando ele sabe que pode abençoar, compartilhar. Até às vezes quando há um lanche entre amigos, a alegria de poder abençoar, cooperar um pouco mais, ajudar o outro. Há pessoas que elas querem reter, não é sábio e nem é justo. A justiça me faz ser generoso. O versículo 27 diz isso, que procuro bem, alcança favor. Versículo 28 fala: quem confia nas riquezas cairá. E a justiça também me faz frutificar. Versículo 30, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Quando eu decido viver em justiça, eu vou ter prioridades, e o fruto do justo é árvore de vida e ganhar almas.
O justo, ele vai priorizar o que está no coração de Deus, ele vai frutificar com uma vida que possa revelar o Senhor para outras pessoas. Vai haver fruto. Quando você decide ser justo, mas justiça é um atributo de Deus, você vai ganhar almas com o seu testemunho. Um evangelista disse certa vez que se todos os cristãos fossem de fato cristãos, o islamismo não teria crescido como cresceu em toda a terra. Porque o verdadeiro justo e sábio, ele vai ganhar almas, ele vai testemunhar de Jesus com a vida. A sua vida fala mais do que a sua mensagem pregada com os lábios. A justiça então me faz frutificar. E em último lugar, para concluir agora sim, a justiça é o melhor. Mesmo sendo justo, eu não deixarei de ser corrigido por Deus. O versículo 31 diz: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. É muito interessante porque parece que o capítulo todo está dizendo: olha, seja justo e tudo vai dar certo para você. Mas no final diz que o justo passa por punições. Deus pode nos corrigir e vai nos corrigir, mesmo buscando ter uma vida justa. E nós também sofreremos, às vezes, alguns males por estar num mundo injusto. Então, ser justo não significa, como teologicamente a gente fala, uma linearidade, você ser linear no sentido de tudo que eu faço vai dar certo. Tem muita gente que tem isso na sua mente: se eu fizer tudo certo, buscar Deus e a igreja, tudo vai dar certo para mim. Não é isso que a Bíblia diz. O justo sofre porque estamos num mundo injusto, sofremos consequências de erros de outros, da nação, às vezes da família, e o justo muitas vezes vai ser punido, mesmo sendo justo. Sabe que Deus sempre tem ajustes para fazer no nosso coração. Vamos orar nessa manhã? Deus nos abençoe nesse domingo, em nome de Jesus.